É isso mesmo. A partir desse momento, então, essa nossa reunião está sendo gravada, essa apresentação, webinar. Então, oficialmente, bom dia, né? A gente já tem aqui um bom quórum aqui, muitos profissionais conectados para acompanhar mais um webinar da Brad. Antes de a gente iniciar esse webinar e a gente passar a palavra aqui para o doutor Igor, né? A gente quer apresentar um pouquinho a Brad, né? Então, a gente tem aqui associados que já nos conhecem, não associados que passam a nos conhecer. Deve ter até alguns ex-associados à Brad, né? Tem um turnover. Algumas agências elas deixam de ser associadas em algum momento, depois elas voltam. É a realidade do nosso negócio, né? Então, a Brad, para quem ainda não conhece, é uma associação aí que atualmente reúne mais de 400 empresas que atuam no segmento de comunicação e marketing digital. Muitas dessas empresas é o que a gente chamava antigamente de agência, né? Aquela que cuidava do planejamento estratégico, de desenvolver todas as campanhas, cuidar do site, mídia online de uma forma mais abrangente, né? Hoje em dia a implementação das IAs é, na comunicação dos seus clientes, enfim, tudo que envolve a comunicação e marketing digital. Temos também os associados parceiros, né? Que são associados que prestam serviço para as próprias agências que trabalham nesse segmento, plataformas e-commerce, hosting, profissionais como o Dr. Igor e o Rabachini aqui, que são consultores, advogados, consultores que atendem esse nosso segmento e discorrem sobre diversos assuntos aí de interesse dos nossos associados, enfim. Então, a Brase hoje é um grande ecossistema que reúne mais de 400 empresas. A gente organiza esses encontros online, encontros presenciais também em São Paulo e nas nossas regionais. São 15 regionais espalhadas pelo Brasil. Cada regional tem uma pauta própria ali que pode acontecer os seus eventos, reunir os seus associados também, porque um dos principais motivos da nossa existência é proporcionar network entre as empresas para que exista uma troca de experiência, até para que a gente tenha uma possibilidade como essa aqui que a gente está tendo, de conectar empresas, né, que tenham interesse em fusão, em aquisição, em promover a venda dos seus negócios. Esse ecossistema é que nos permite avançar nesse sentido. Enfim, temos o prêmio, organizamos, queria dar um spoiler aqui do prêmio, né? O prêmio Abrad, ele destaca aí os principais, os profissionais, né, que participam do prêmio por setor e também os cases, né, os melhores cases. Então, o prêmio é prêmioabrad.com.br, quem não conhece, é só entrar lá no site e entender um pouco mais como é que você pode fazer a sua inscrição e participar com o seu case do prêmio. E hoje em dia temos também uma área muito forte que é a Brad Educação. Eu já estava colocando aqui no início do curso que já estamos rodando o primeiro curso do Abrad Educação de 2026, que trata sobre tributação, a reforma tributária. E temos lá, ontem começou o curso, antes de ontem, já foram duas aulas, com uma média de mais de 50 profissionais aí acompanhando o curso. Tá muito bacana. Daqui a pouco a gente vai soltando novos cursos. Tem cursos programados para todos os meses. Então, assim, se você não é associado, se conecta. Tem o link aqui, o QR Code aqui para você conhecer um pouco mais. Estou eu aqui, a Joyce, a Ellen, a Suelen, todos para poder ajudar vocês também com qualquer dúvida e encaminhar aí vocês para participarem das atividades da Brad. Acho que é isso por enquanto. Então, os nossos palestrantes aqui podem se apresentar com mais propriedade, doutor Igor, Rabachini. Eu passo aqui para vocês seguirem aqui com a nossa apresentação. Muito obrigado. Opa, bom dia. Então, vamos começar o compartilhamento. Aí, na apresentação, a gente vai trocando informações e se apresentando. Elia, eu já posso compartilhar, né? Já pode sim. Então, vamos lá. Opa, vocês estão vendo? Estamos vendo sim. Maravilha. Então, é, bom dia a todos, né? Vamos falar hoje sobre
M&As, como preparar sua agência para o processo de fusão ou aquisição. Mas antes, gostaria de agradecer ao Igor, né, por ter, assim, de compartilhar comigo essa apresentação, que é muito bacana. A gente montou junto essa apresentação. Estou muito feliz, depois de muito tempo, a gente voltar a dividir aí um trabalho, sendo que hoje é uma coisa mais leve, uma palestra, né? E também agradecendo a diretoria da Brage, agradecendo essa equipe maravilhosa da Brage, que sempre nos apoia e nos cria um ambiente muito propício, como o Paulo falou, educativo, onde tem troca, onde tem várias promoções, onde tem muito network. Isso é muito gostoso, é muito bom. Então, eu vou começar a apresentação, né, sobre esse tema, e no decorrer da apresentação tem uma apresentação minha rápida e do Igor também, tá? O doutor Igor. Então vamos começar. Eu espero que vocês gostem. E no final, vocês podem ir escrevendo as perguntas no chat, que no final, talvez a Ellen ou uma das meninas possam ler e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Vocês podem ir escrevendo. E levantando a mão ou mencionando alguma coisa, qualquer coisa a gente para, mas a gente reservou o final ali para fazer perguntas também, tá bom? Então, pessoal, hoje vamos falar sobre como preparar sua agência para o processo de fusão e aquisições, tá? É, Inicialmente, quem somos nós, né? Que vamos apresentar isso para vocês. Vamos fazer a apresentação e no final informações adicionais. Quem somos, né? Inicialmente, vamos apresentar o Dr. Igor. Igor, Bom, fique à bom dia, vontade, gente. tá? Para Bom iniciar. dia. Obrigado, Anderson. Vou aproveitar o meu tempinho aqui também para agradecer o Paulo, né? Uma parceria que eu tenho com a Brad já desde 2009, 2010, então já são 15 anos aí de apoio à associação. Eu sou da época da APAD ainda. Fico muito feliz. O Anderson foi uma ponte que eu fiz do Anderson com a Brad já nessa nova fase, né? Também entrou como parceiro da Brad, então Opa, fico muito feliz de ver, né, pessoas competentes trabalhando juntas, né? E a Brad tem essa essência, né, de compartilhar conhecimento, fazer network, apoiar o pequeno, médio, não só apoiar o grande, né, mas apoiar principalmente os pequenos e os médios nesse mercado que é tão competitivo, né, e todo o diferencial é bem-vindo. Mas falando um pouco de mim, né, eu sou advogado, né, tenho formação em processamento de dados e depois fui para a advocacia. Trabalho já há 20 anos no mercado publicitário de tecnologia, né, já fui em house na Cubo, quando eu conheci o Anderson lá pós-closing do M&A, eu fiz o M&A da Cubo para a IPG na época, depois mudou para a Flag, hoje em dia é Droga 5. Quase fiz novamente o M&A da Droga, antes de virar Droga 5 deles, aí acabou não dando certo nossa negociação. Já tenho alguma experiência com alguns M&As, aí, principalmente nos últimos anos, que há 6 anos eu estou integrando o grupo Biosfera, sou diretor da Biosfera Network, né, que atualmente são 16 agências, operando em 8 países, 1.350 colaboradores, com uma renda bruta estimada para 26 de um bi. Né? Além disso, sou só, diretor. só Oi. complementando, foi o grupo que mais fez aquisições no Brasil inteiro, É, né? Nos é, últimos 5 anos fez umas 7, mais ou menos aí, aquisições. É um é, feito, é um outro game, é um outro jogo aí que a Biosfera trabalhou esse tempo aí, muito bom. nos últimos 5 anos a gente fez de investimento direto, né, de capital puro, sem contar os turnovers, os earnouts, etc. Isso eu posso falar porque está
amplamente divulgado pelo nosso presidente, né, que é o Bazin, foram 250 milhões em investimento direto, né? Então, a gente fez aí alguns M&As bem importantes no mercado. O último deles foi agora em setembro do ano passado, que foi a compra do controle da Amplify, né? Que a gente comprou do Rohagen e do Pedro Cabral. Isso também é amplamente divulgado. Eu posso falar muita coisa, eu não vou poder falar, mas assim, né, que Doutor é Igor, um deu outro uma grupo de 4 travada agências. enquanto o senhor estava falando. Ah, tá. Perdão, vou retomar então. A gente fez a aquisição do Amplify, né, que foi a última Acho que aquisição. tá com algum delay aí da tua conexão. Ah, desculpa, gente, eu inventei de fazer essa apresentação de casa achando que ia ser mais tranquilo, mas a minha conexão não está lá, essas coisas. Se falhar de novo, você me avisa, que aí eu troco de lugar aqui. Então, a gente fez a aquisição do Upify, fez Score Group, fez a venda da Bileb para a V4, a gente fez Vitrio, a gente fez New Vegas, a gente fez várias agências aí que são conhecidas no mercado e outras operações que eu fiz antes de entrar aqui, né? E hoje em dia a gente está também com um fundo de investimento e participações, que é o Atmosfera, né? Foi lançado agora há pouco, com o rebranding do grupo. E, além disso, eu sou fundador e sócio do BRR, que é um escritório dedicado ao mercado de tecnologia e publicidade, né? E atendi várias agências aí durante muitos anos. Então, tem algumas aí que são conhecidas também, Draft, Shale, ID, W House, ML, Pong, Flag, né? Burger Low, que já não existe mais. Então, a gente trabalhou muito tempo, tanto na parte de consultoria jurídica contratual, também na parte de M&A, LGPD, tecnologia, enfim. A gente tem uma atuação muito longa aí no mercado e conhece bastante gente, já viu muita coisa acontecendo e é isso que a gente espera hoje aqui, compartilhar um pouco dessa experiência que a gente teve e dar algumas dicas para vocês aí, associados ou não da Abrad. Importante a gente destacar, né, Anderson, que o tema M&A é um tema, sinceramente, que deveria ter 30 horas para Sim, ter um tratamento digno de tanta nuance, tanto detalhe que tem. Então, a gente espera que, mesmo en passant, assim, que seja, mas que a gente consiga passar uma maior quantidade de informação e conhecimento para vocês. É isso. Obrigado, Anderson. opa, maravilha. Então, pessoal, pela experiência do Igor, nos últimos anos, tem muita coisa aí que aconteceu, muitas dicas importantes. No final, podem aproveitar aí, as perguntas. Até eu tenho perguntas para fazer para ele. E aproveitem, tá? Porque o machado do homem está afiado aí. Bom, apresentando para vocês, né? Rapidamente, meu nome é Anderson Rabachini, é, trabalho no segmento de publicidade e comunicação há mais de 20 anos, sendo que 15 como executivo financeiro em agências do grupo da APP, IPG, Publicis. Como o Igor comentou, né? A gente se conheceu na Cubo, e a Cubo estava naquele hype de, isso há 15 anos atrás, né, quando estava crescendo as agências digitais, as agências de game, as agências de hot site, de ativações, estava naquele hype. A gente se encontrou lá, organizamos e vendemos a agência para o grupo IPG, onde eu estava voltando para um grupo. Tinha saído de uma agência da RPP e voltei para um grupo. Depois a gente seguiu caminhos diferentes, mas a gente sempre convivendo com M&As no processo. Depois eu fui para a Spire e vendemos para a Publicis. Então, é interessante essa visão que trabalhamos, que é tanto a visão de um comprador, né, quanto de uma agência que está fazendo muitos negócios para ela crescer ali o seu ecossistema, quanto ela está vendendo.
Então, é interessante aqui, a gente vai trazer para vocês de forma rápida uma visão diferente do jogo dos M&As, diferente de olhar para dentro de uma agência, olhar receita, cliente, despesas e lucro. Não, é um processo diferente que vamos desenvolver e trazer essa visão para vocês. Agora, voltando, né, estou à frente da MGR Inteligência Financeira há mais de 8 anos. O foco dela é voltado para lucro, equity e M&As. Como CFO, um serviço de CFO. Como o Igor comentou, ele me trouxe para a Brad, né, e para se juntar à Brad há 3 anos atrás. Então, estou como consultor da Brad, parceiro, há 3 anos, no Sinapro, São Paulo, há 5 anos, como consultor também. Participo de palestras, faço cursos, participo de eventos, e assim a gente vai, divulgando o nosso trabalho, tá? Então, sem mais delongas, né, vamos entrar no tema, porque a gente tem muita coisa ali, visões que a gente quer compartilhar, então vamos começar. Então, aqui a oportunidade para a gente falar é como preparar sua agência para o processo de fusão ou aquisição. Guardem essa palavra, pessoal. Preparação. Preparação é onde muda o jogo, tá? E nada é perdido, né? Tanto para uma agência continuar o seu planejamento no voo solo, essa preparação ajuda na sua gestão, quanto na sua preparação ela é melhor avaliada, tá? Então, antes da gente antes da gente começar já na prática, né, vamos falar por que esse tema, né? Por que esse tema? Esse tema, eu e o Igor, a gente tem visto muitas coisas acontecendo no mercado, né? Principalmente no nosso segmento, marketing digital e de comunicação, que está nascendo um novo ciclo intenso de transformações. A gente está há 20 anos no mercado desse segmento e não para de acontecer transformações. E está mais intenso agora com a IA chegando, com novos modelos chegando, né? De influencer, com influencer, outras plataformas digitais. Está acontecendo também muito a parte de pública também, de contas públicas. Então, esse mercado de redes sociais e digital está muito intenso e muitas transformações acontecendo. Principalmente, como a gente falou, o Igor participou de 7 M&As estratégicos nos últimos 5 anos. Então, a gente está vendo muito essa transformação. Eu participei de menos, né, poucos, mas essa transformação, ela pode quem surfar essa onda vai aproveitar bastante. Então, é esse cenário que a gente quer trazer para vocês. E o E processo. complementando, né, Opa! um ponto, Anderson, que eu acho que é importante citar, né, é que existe um movimento de mercado, né, onde estão se consolidando grupos, né, de menores, né, grupos menores de pequenas empresas ou médias empresas, na forma de aquisição de expertise, né, de assets. Então, se uma agência ela é ruim ou ela não tem internamente capacidade de gerar um departamento de IA, né, o que está acontecendo? Os M&As eles estão sendo utilizados como uma ferramenta de agregar empresas dentro do mesmo guarda-chuva societário, com o fim justamente de ampliar a gama de prestação de serviços, né? Nesse contexto, eu uso o exemplo lá da Biosfera. A Biosfera hoje ela tem 250 clientes, se você pegar o pool de agências, né? Então, quando um cliente bate na porta lá, ele pede, eu quero uma empresa, eu quero alguém que saiba fazer um BI, tratamento de dados, etc. e tal. A gente tem uma empresa no guarda-chuva, né? Então, eu preciso de uma empresa, uma agência especializada em eventos. Tem outra empresa dentro do mesmo guarda-chuva, né? E esse tipo de organização estratégica, ela está sendo utilizada em vários segmentos, né? E está sendo amplamente utilizada nos últimos 2, 3 anos. Não sei se vocês notaram isso, de
empresas que estão se juntando para formar grupos menores, grupos médios, né? Então, o M&A, ele deixou de ser aquele sonho no fim do caminho, onde a gente era vendido para aqueles mesmos meia dúzia de grupos, né? Inclusive que o Anderson trabalhou em 3 grandes, da PP, IPG e Publicis. Né? Então, existem, além desses M&As estratégicos, né, onde você agrega talentos com outras empresas, você tem também as figuras dos fundos de aquisição e participação que entraram no jogo. Né? Então, você tem, hoje em dia, fundos especializados em aquisição em mídia, em tecnologia, em publicidade e propaganda. E a gente, né, nesse mercado aqui que a Brad foca, né, é um mercado muito publicidade barra tecnologia. Então, os fundos de tecnologia eles começaram a olhar para as agências como também um asset de investimento. E aqui que um pouco do tema da preparação ele se torna importante, porque para esse tipo de player a organização ela é primordial ou principal, porque o gestor desse fundo ele tem amarras, né, nos regulamentos de fundo ele tem amarras até onde que tipo de empresa ele pode abordar. Então, uma empresa despreparada ou não organizada, para esse tipo de fundo, ela se torna impossível de ser adquirida por conta dos regulamentos internos daquele fundo, que são seguranças que os próprios cotistas têm para saber que o gestor está investindo em empresas saudáveis. Né? No menos mal, a gente tem um exemplo aqui no setor bancário e financeiro dos últimos tempos, onde justamente aconteceu isso, fundos de investimento adquirindo assets podres. Né? Então, esse novo player de mercado, ele tirou um pouco o foco de ser vendido para um grande grupo para ser vendido para um grande fundo. E aqui se torna importante também a preparação, além desses movimentos estratégicos que a gente está vendo de empresas que estão se unindo em guarda-chuvas de holding também. Isso, complementando, esse é o famoso dividir para conquistar. Dividindo um pouco das ações, dividindo um pouco ali do seu espaço para conquistar, para ter uma abrangência. Então, o M&A virou uma ferramenta para acelerar, para crescer e consolidar suas capacidades e se fortalecer no mercado. Bem, bem colocado pelo Igor. Bom, continuando aqui, né? O que o Igor estava falando e o que a gente já está demonstrando, né? Não abre as portas para o M&A, né? Novas competências, tecnologias, é um outro jogo, né? Você se aproxima de talentos. Um M&A pode ser feito de um talento. Você pode chamar um sócio para dentro do seu negócio, que ele tem uma habilidade diferente. Ele tem ele vai abrir portas, ele vai agregar o seu negócio. Então, a entrada de um sócio estratégico a gente chama de M&As também. E tem as suas regrinhas, tanto de entrada, quanto permanência, quanto saída. Né? Então, tudo é M&A. E a gente tem a questão do equity também, da gente fortalecer o negócio. Né? Então, a gente precisa olhar que sozinhos podemos ir longe, mas levaria mais tempo e juntos chegaremos mais rápido, né? E o mercado está cada vez mais dinâmico, está tudo muito mais rápido. Então a gente tem que aproveitar essas inovações, esses talentos que estão aparecendo no mercado. Então, e não se trata, né, de pressa. Eu falei de rapidez, mas não se trata de pressa. É o preparo também, aquele ditado, né? Arrume seu jardim, né? Porque as borboletas vêm, você fica atrativo, tanto para um M&A vertical, horizontal, né? Isso fica mais fácil, né? Então, você se antecipando, né? Aproveitando, você se organizando, você consegue enxergar, você consegue aproveitar as oportunidades, porque você está mais preparado, né? E aqueles que não estão organizados, quando percebem, já passaram as oportunidades. E tanto o Igor quanto
estamos vendo muito o mercado aproveitar isso, que é um outro jogo, gente. Então, não é receita, despesa e lucro, não, é um outro game, tá? Então, antes de começarmos aqui, já na prática, que é, como preparar, a gente vai dar um passo para trás, né? Para a gente entender as visões de negócios, as visões pessoais, as visões de mercado, né? Então, essa introdução por exemplo, só existem três futuros para uma agência. Quais são esses três futuros, né? Como olhar isso para o mundo das agências, né? Então, qual o futuro para as agências? O primeiro é falência ou encerramento. Muitas agências, na verdade, a maioria, elas se encerram, né? Tem agência como o Sebrae, uma pesquisa do Sebrae, que de 10 agências que são abertas, seis se encerram em 5 anos. Depois, mais um pouco em 10 anos, e só um percentual baixo, uns 20% que passa de 10 anos. Então, as agências que estão aqui de mais de 10 anos, pode acreditar, são heróis, viu? São empreendedores aí muito bons e já são vitoriosos. Então, esse é o encerramento. Então, já é um caminho longo aí que a gente pode seguir. E os herdeiros, a empresa que não se encerra normalmente silenciosamente, de forma leve ali, silenciosa, ela vai se encerrando, mas às vezes chega um herdeiro, uma sucessão que dá mais um gás, leva um tempo ali para a agência ir se encerrando, né? Quando não olha para essa ferramenta. E tem a parte de venda, tem a parte de M&As, né? Que pode ser uma incorporação, né? Pode estar comprando, né? Pode estar se associando, como o Igor falou, a um laboratório, alguém que faz eventos, a uma IA, uma tecnologia ali. Então, a venda é o percentual menor que existe nesse futuro das agências e é onde acontecem as grandes oportunidades. Quem enxerga essas oportunidades pode estar fazendo muitos negócios e pode estar ainda aproveitando um dinheiro bom ali. Antes dela se encerrar, ela tem a sua vida, né? Vai gerando um bom resultado, né? Ou um médio resultado, mas ela se encerra e ela pode ter perdido uma grande oportunidade ali para fazer um M&A. Então, isso é importante focarmos nessa parte, eu coloquei venda, mas pode ser também de crescimento, tá? Então, a empresa nasce para ser vendida, perdida ou herdada, né? O que que a gente faz com o nosso negócio? E uma outra questão aqui, né? Olhamos lá o futuro. Agora vamos olhar qual a hora certa de fazer um processo de fusão e aquisições, né? Qual é as esferas ali que a gente tem que olhar para fazer essa análise, né? Quando, de repente, quando eu já fui chamado para um processo de fusão e aquisição, mas tem que rodar o protocolo para ver se realmente é o momento da agência, né? Então, qual é a esfera pessoal ali? Vamos falar sobre a esfera pessoal. É a visão do dono, é o momento do dono. O que está acontecendo ali com o dono? Então, a gente vai resolvendo as coisas, o diagnóstico com perguntas. Dependendo das respostas, a gente já sabe se está no momento ou não, né? Então, é um conjunto de perguntas. Qual esfera, né? Qual a idade? Qual a idade do dono? Ele tem um herdeiro, ele tem uma sucessão? Então, isso já dá uma ideia para nós. Qual é o seu interesse? Qual o plano? Né? Então, qual o plano? É seguir fazendo uma fusão, uma cisão? Qual o plano daqui a 5 anos, né? O dono está cansado? Estou cansado? Ele tem que fazer essa pergunta, né? Realmente, já estou há 30 anos, quero sair, ou já estou há 10 anos, quero sair, quero fazer outras coisas. Estou alinhado com o meu sócio ou sócios, de repente as ideias são diferentes e um dos sócios quer sair. Então, isso é a esfera
pessoal e a gente tem que sempre fazer essas perguntas e aí temos uma conclusão, tá? Na esfera dos negócios, pela visão da empresa, né? Pela visão da empresa, como é que está o negócio? A agência dominante, ela está dominando o seu nicho, né? Ela está ali forte, firme e forte. Estou inovando no mercado, então, ela está ali com um projeto para inovar, como a gente falou muito em tecnologia, a gente falou muito em escala, então, ela está inovando no mercado, ou é uma agência jovem, está crescendo, ela precisa ganhar um pouquinho de corpo ainda, ou fazer outros acordos, né? Então, é, é, o negócio, como é que está o negócio? Tá maduro? Já passou um tempo, já está num ciclo. Cada agência vive num ciclo, né? Que eu vou mostrar aqui. Mas se ela está madura, ela está estável, está seguindo. Então, ou ela está em declínio, né? E é o momento de aproveitar um M&A, né? Então, toda agência tem um ciclo de vida. Ela nasce, ela tem um crescimento, ela vai nascendo, ela tem um crescimento, ela tem uma maturidade, ela tem um declínio. Isso, esse ciclo de vida, como eu falei, tem agências que se encerram em 5 anos, tem agência que está estável há 20, 30 anos. Mas como que vai estar daqui no próximo 5 anos, daqui a 10 anos? É isso que a gente precisa olhar quando a gente olha um negócio. Não, não é Edson, só sair fazendo M&A, né? Pode Edson, falar. por favor, retorna o slide anterior. Isso. Tem aqui um ponto, né, que a gente precisa falar, no caso de M&A, a gente vai depois entrar um pouco no assunto valuation, né, mas tem as janelas de oportunidade que a gente chama, né? Por Justo. quê, né? Quando a gente fala no M&A, todo mundo pensa no valuation, né, o famoso valuation. E, basicamente, o M&A ele é feito com dois sistemas de pagamento que são muito conhecidos, que é o fluxo de caixa descontado e o EBITDA por múltiplos, né? Então, para quem não conhece, o EBITDA é a sigla em inglês para ganhos antes de amortização, depreciação e imposto, e o fluxo de caixa contado é basicamente o que o próprio nome diz, né? É uma projeção de caixa para o futuro. Nesses dois pontos, quando a gente pensa assim, a agência dominante, estou inovando no mercado, aí é um ponto que o seu valuation, de repente, vai estar interessante, né? Porque a janela de oportunidade, quando você senta na mesa para conversar sobre M&A, a gente está falando de olhar 3 anos para trás, basicamente, né? Em outros segmentos, às vezes, algum tempo mais, e olhar 3, 5 anos para frente. Então, né, quando nesses 3 pontos a agência está dominante, estou inovando no mercado e sou jovem em crescimento, é um momento de uma janela de oportunidade pensando em valuation muito boa, né? Porque o valuation, ele, quando a gente fala no sistema de valuation, a gente podia ficar aqui horas falando só sobre valuation, né? Ele nada mais é do que uma projeção para o futuro. A empresa, você tem um recorte atual e o de mercado de passado recente, né? Onde você chega num valor, mas também se olha para o futuro. E aí o valuation, cada um tem o seu sistema de fazer um valuation, de como você projeta a capacidade da empresa de gerar caixa. Basicamente é isso, né? Então, se você é uma empresa que não gera caixa, né, seu valuation consequentemente, pagamento pode ser prejudicado. Agora, se você é uma empresa que gera muito caixa, você com certeza se torna mais interessante do ponto de vista financeiro para uma aquisição. Então, assim, quando a gente pensa que uma empresa está no seu pique, né, no seu pico de performance, é a hora, de repente, de não pensando, nossa, agora eu vou crescer, crescer, crescer. Não, a gente não cresce sempre, né? Ninguém cresce sempre, ninguém cresce tanto todo ano bem, durante muito tempo. Opa, travou. E aí é o momento que o investimento, né, no retorno, aí esquece um pouco, né, o M&A como estratégia, o M&A como ferramenta, o M&A como método de agregar empresas, mas pensando aqui
no dinheiro, na mesa, né, é aqui que o seu negócio se torna interessante, né? E é bom sempre lembrar que a organização da empresa, depois a gente vai Opa, travou. falar. Só para mim. Não, também para mim. Igor, a gente está com um problema na sua conexão. Tá. Na frente, R$ 5 lá na frente, R$ 10 a gente vende. Igor, desculpe interromper. Repete a última frase, porque picotou a sua conexão, por favor. Ah, tá, desculpa. Quando a falta de organização, ela reflete no seu valuation. Então, investir em organização, de certa maneira, é investir no futuro da agência, porque cada real investido hoje, ele pode ser convertido em R$ 5, R$ 6, R$ 7, R$ 8, dependendo do múltiplo que você tenha. E, no caso, se a gente for para operações de M&A de tecnologia, você tem operações que são múltiplos de 16, 18, 20, 24. Né? No caso de serviço, esse múltiplo não chega a tanto, né? Mas a gente já viu M&As aí de empresas do mesmo segmento, mesmo tamanho, uma sendo comprada a múltiplo 5, outra sendo comprada a múltiplo 8, 9. Então, essa janela de oportunidade na esfera do negócio é sempre importante ter isso em mente. Maravilha. Então, o importante é ficar acompanhando o ciclo da curva da agência. Qual ciclo aqui ela está? Para ou você vender, ou você comprar, ou você fazer negócios, ou está caindo aqui. Você, preciso de uma tecnologia, preciso fazer aquilo que o Igor comentou no início, trazer um sócio, trazer uma tecnologia, ou criar um ecossistema para que eu volte a crescer no mercado. Então, entender como é que está o ciclo da vida da agência. Agora vamos para a esfera do mercado. Como é que está o mercado, né? A gente tem que olhar também para fora. Não só pessoal, agência, mas o mercado. O mercado está como? Como está o mercado? O mercado está no momento de compra, o mercado está no momento de fazer fusões e aquisições acontecer, ou está estável, né? Então, ou está consolidado, né? Ele está consolidado, já aconteceu o que tinha que acontecer, agora vai ficar mais calmo o mercado, é hora de fomentar ali, ganhar corpo. Então, tem algum player capitalizado que está começando a me incomodar, que está ali querendo fazer uma grande frente de concorrência, está querendo comprar um concorrente meu, se eu não vender para ele, vai querer comprar o meu concorrente, tá me incomodando ali, ou ele pode ser um parceiro, né? Temos que olhar isso. Então, estou sendo pressionado por alguma tecnologia ou inovação que eu não consigo implantar, que o mercado está assim, nascendo alguma startup para atender o meu mercado, está nascendo alguma mudança ali de inovação no que eu faço e pode me deixar muito obsoleto. Então, temos que olhar o que está acontecendo para fora, tá? Isso é importante. Então, dito tudo isso, já que a gente deu uma visão ali de como, né, as esferas, né, qual o momento, qual o histórico do que acontece com as agências, do que a gente está vendo, então vamos para, né, como preparar sua agência para um processo de fusão e aquisição. Jurídico, né? Agora vou deixar o nosso amigo Dr. Igor comentar aqui sobre o que pode se fazer no aspecto do jurídico para preparar uma agência para um processo de fusão e aquisições, né? Pode comer. Fica à É, vontade. Isso é um pouco do que eu faço, né, no dia a dia, né? A gente está sempre, principalmente o grupo Biosfera, está eternamente em roadshow, né? Então, o roadshow, quando a gente fala, é quando a gente está a campo oferecendo investimento, né? Oferecendo a empresa para investidores. Agora, com a constituição do fundo de participações, vai ter opção também para investidores, pessoa física, inclusive, vai poder entrar e investir no grupo. E
E a grande parte do que, quando a gente inicia um M&A, né, só para fazer muito resumidamente como funciona o M&A, o M&A a gente tem um roadshow, né, a empresa vai a mercado se oferecer, né, ou algum investidor vai a mercado para o Cusco, elegem pessoas para dar cartas mandatárias para elas irem atrás de empresas para apresentar, etc. e tal. Depois feito isso, tem uma apresentação institucional e financeira da empresa, depois tem uma carta de entendimentos, né, ou o memorando de entendimentos, ou carta de entendimentos, no caso, quando é vendedor, o sale offer, né, uma carta de oferta de venda, e depois começa a due diligence, né, se assina um NDA, se assina um MOU e começa uma due diligence. Dentro da due diligence são vários aspectos que são analisados, né? Então, o aspecto contábil, aspecto jurídico, aspecto financeiro, e depois tem algumas questões em relação mais a detalhes, né, em relação à parte jurídica, que a gente vai passar alguns pontos aqui. Um primeiro, ou tão importante quanto você ter, por exemplo, eu tenho lá 3 sócios, eu tenho um empréstimo de um primo, né? Normalmente é o primeiro dinheiro a entrar como investimento dentro de uma empresa, às vezes é o parente, né? Então, eu tenho lá, peguei 200 mil com um primo, ele tem a opção de converter aquilo, eu meti 1% para aquele diretor, ou eu tenho 5% prometido para aquela pessoa, XPTO, e isso não tem formalização. Isso é muito, muito. A gente, às vezes, em alguns M&As, a gente costuma fazer uma limpa de contrato social e acordo de sócios antes de assinar. Então, a gente faz 2 movimentos, né? O movimento de limpeza do quadro societário, e depois, sim, vem a operação com o adquirente entrando no contrato social. Então, ter uma organização clara em relação ao seu contrato social, sua governança, ter representantes legais definidos, ter uma governança, mesmo que mínima, já é importante. Né? A governança que eu digo é ter 2 pessoas para assinar contrato, ter uma camada de governança em relação a valores, só pode assinar até X, não tem que assinar mais gente, ter definido quem são os procuradores, você ter definido que operações estranhas ao dia a dia somente pode ser feitas com aprovação dos sócios, né, uma ata de reunião de sócios, você ter formalizado com esse funcionário que tem direito a 1%, que ele tenha já ou um contrato assinado, ou que ele já esteja no contrato social, né, que você já tenha um acordo de sócio prevendo essa venda, né, por exemplo, porque algumas vezes você entra numa negociação com uma agência com 8, 9, 10 sócios, não é unânime a venda, né? A venda, ela às vezes não concorda com o preço, às vezes não concorda com o acordo, às vezes não concorda com o controle, enfim, tem várias coisas que podem surgir com discussão em relação entre sócios que podem prejudicar o M&A, né? E às vezes até impossibilitar. Então, ter um contrato social minimamente organizado, ter um acordo de sócio minimamente formalizado, né? Ter essas operações todas formalizadas em contrato, prever as questões de poderes, né, que a gente falou da governança mínima, sucessão e saída. Quando a gente fala de agência, a gente está falando de empresa de serviço, que às vezes o sócio controlador ou dono, ele é o diretor de criação também, né? Então, é muito personal, assim, a atuação nessa área. Então, ter uma previsão de sucessão, uma previsão de saída, isso conta bastante, tá? É o mínimo em relação à organização societária. Não vou entrar muito em detalhe técnico do que fazer, como fazer, mas, assim, ter estes acordos minimamente formalizados, quando receber a requisição de documentos do adquirente, você já ter isso na mão, porque muitas vezes a agência diz, não, quando eu receber eu vou formalizar, mas aí tem um problema, né, porque você tem a agenda do M&A, né, existe um cronograma, né?
E o M&A, ele tem lá a ordem dos acontecimentos. Se você for formalizar com aquele funcionário, aquele 1%, de repente vão surgir discussões que nenhuma das duas partes estava pensando, que só vão ser levantadas agora que tem um M&A na mesa, né? E não é uma situação saudável você negociar com alguém uma assinatura de contrato sabendo que tem uma proposta chegando pela porta de uma aquisição, seja de uma pequena participação do controle ou de 100%, né? Então, deixar isso para a última hora pode prejudicar bastante. Depois, a questão das formalizações com fornecedores, colaboradores, equipes, né, e clientes, né? Porque uma coisa é você apresentar, Igor, só fazendo um adendo, desculpa. claro, O, o acordo de sócios pode ser, é porque a gente já tem lá um repertório, prevendo, até numa agência pequena, é muito bom ter o acordo de sócios para eventualidade de problemas futuros, na falta de um sócio, ou o sócio fazer alguma coisa que não é boa para a sociedade, é, de repente o sócio se envolve com outras coisas, de repente você tem um sócio minoritário, mas ele se envolve com outras coisas que vai prejudicar a reputação da agência, ou ele quer sair, como que é o roteiro já de pagamento para as ações dele? Então, existe acordo de sócios meio que já prevê todo tipo de problema. Como o Igor falou, assim, a hierarquia, qual o papel de cada um? Pode ser flexível, mas acordos simples de saída, ou a falta de um dos sócios, ou ele fazer alguma coisa que não é boa, que ele pode ser retirado, você está protegendo o negócio. E é uma coisa super simples e envolve, evitam muitos problemas. Vai ter um cliente que o, a empresa está com o sobrinho de um dos sócios que faleceu e já está lá já faz há 5 anos, mas a agência não queria ter esse parente lá, porque não está fazendo muito sentido. Então, muitas coisas pode ser já resolvidas ali quando tem um acordo de cotista simples, profissional e evita muitos problemas. eu sempre dou o exemplo do funcionário que tem 1%, né? Porque ele vai ter que assinar o SPA, né, que a gente chama, que é o contrato de compra e venda, né, basicamente. Mas ele tem que assinar, todos os sócios têm que assinar. Então, como é que você tem esse cara lá com 1%? Você vai dar 1%, né? Na verdade, você não está dando 1% do teu equity. Você está dando o teu 1% vezes o seu valuation, vezes o múltiplo que está sendo posto no contrato como pagamento. Então, pensa nisso. Só nessa situação já tem uma red flag muito importante. O que um acordo de sócio, né? Porque basicamente nessas participações minoritárias, agora vai perder um pouco a força por conta da nova tributação de dividendos, ou seja, vai pegar todo para aqueles funcionários que recebem mais de 600 mil por ano, são pouquíssimos, né? Eu diria no Brasil que ganham mais que isso, mas vai ter a tributação, então você não vai sofrer com esse problema. Mas para quem ganha menos, vai ser interessante ainda estar com aquele funcionário barra sócio no contrato social. Então, se você tem um acordo de sócios com uma cláusula de recompra daquele 1% a qualquer tempo, fica muito fácil de resolver. Mesmo a gente tendo que fazer duas alterações para fazer o fechamento do M&A, você faz uma alteração de contrato social para limpar o código societário, um pouco automático. Você, do jeito que você organiza o seu acordo de sócio, você nem precisa da assinatura daquele funcionário barra sócio, né? Você já tem uma procuração dando poderes que a junta comercial no estado de São Paulo aceita. Então, você mesmo tira ele da sociedade sem ele ter visto, ou se ele nem sequer saber que existia uma negociação de M&A. Então, nesses casos, o acordo de sócios ele é muito, muito importante, né? Só um dos exemplos aqui que pode te evitar problemas no caso se você entrar num processo de M&A.
Obrigado, Anderson. Depois a Opa. gente entra nos contratos, né, que é muito mais uma... Hoje em dia, para você atender clientes, por exemplo, clientes multinacionais, eles te pedem para ter formalizado. Se você não formaliza com seus fornecedores, você está assumindo um risco, porque no contrato que você assina com o cliente, diz lá que você é obrigado a formalizar e é responsável por tudo que surgir de lá. Então, ter contratos com fornecedores formalizados ou com os próprios clientes, mesmo que seja aquela minuta do cliente que vem cheia de pegadinhas, que te coloca várias facas no pescoço e multas, etc., é melhor você ter essa minuta do que estar faturando por boca, né? Porque quando você fala, a empresa X é minha cliente, tá, tudo bem. Quanto é que você faturou em 23? Ah, faturei 800 mil. Em 24, 600. E em 25, 950. Bom, ela é um cliente, mas ela não tem um contrato, ou seja, você não tem um faturamento garantido, você tem simplesmente a preferência do cliente, você não tem aquilo formalizado. Isso também prejudica um pouco o valuation, porque acaba tendo lá uma observação do pessoal de compliance e governança dizendo, olha, eles não têm garantia de nada, eles não têm formalização de nada. Então, com clientes, fornecedores, colaboradores, todos, né, freelancers e parceiros, é sempre interessante. E, além disso, você tem a parte, depois a gente vai falar um pouco dos ativos e materiais, mas você tem a questão do direito autoral, aqui a gente está falando de publicidade, né? E tem muitas das empresas, acho que a grande maioria das empresas da Abradge tem tecnologia embarcada nos projetos, você tem a parte de propriedade industrial. Então, você ter a garantia que tudo aquilo que você entregou para o seu cliente foi cedido pelo seu fornecedor ou funcionário, ele é, para a operação, uma segurança e para o M&A uma vantagem, né? Então, quando a gente vai analisar os documentos, ter tudo isso, fica sem nenhum tipo de observação contrária que possa prejudicar o valuation de vocês, né? Alguma redução dos riscos trabalhistas e contingências ocultas, né? Porque hoje em dia, né, com a reforma trabalhista que aconteceu em 2017 e os novos entendimentos dos tribunais, os riscos trabalhistas, eles nos últimos 2 anos foram um pouco as pessoas não olharam com tanta atenção, né? Mas a gente tem um julgamento importante que vai acontecer no STF pelo Gilmar Mendes, que vai fazer um tema de repercussão geral que vai determinar o entendimento no Brasil inteiro sobre PJs, que pode mudar a matriz de risco e pode inverter toda a situação do dia para a noite, né? Então, você ter formalizado os seus contratos de trabalho, você ter pago todos os seus direitos e respeitado a sua convenção coletiva do sindicato, aumenta o seu valuation, porque não tem um risco de ter histórico de reclamação trabalhista. Por quê? Né? Sempre que há um M&A, né, salvo os casos de investimento puro, que é aquele sócio que vai botar o dinheiro dentro da empresa, mas não vai mexer na gestão, isso não costuma acontecer. Mas nos outros casos, né, muda a política, muda o dia a dia da empresa, muda a cultura, sem pessoas novas, né? Nos M&As, por exemplo, não é incomum que o comprador escolha o seu diretor financeiro, que é o cara que vai ficar controlando os gastos da empresa e receita, né, e vai reportar ao adquirente. Então, o risco trabalhista ele é um ponto muito importante. Além disso, né, quando a gente faz um contrato de compra e um acordo de sócios, existe uma cláusula que a gente chama de cláusula de perda, né? Então, todos os passivos ocultos que surgirem durante 5, 6, 8 anos, às vezes, eles são descontados de alguma maneira ou no preço futuro da parcela de aquisição ou nos dividendos a serem distribuídos, ou fica como dívida, ou é repassado como dívida pessoal do sócio vendedor. Então não adianta você pensar assim, não, eu vou fazer de qualquer jeito, porque quando eu vender minha participação, aí se estourar não é o problema, não é só meu. Não, muito pelo contrário, o problema vai ser 100% seu no CPF, inclusive.
Se o advogado do adquirente for um pouquinho experiente em M&A, ele não vai deixar isso passar. E a mesma coisa acontece com as contingências ocultas, e aqui a gente está falando de tributário, né? Então, o conselho que eu dou é o seguinte: vou usar PJ? Use, mas não use para tudo, não seja assim, não faça PJ de salário mínimo, sabe? Porque o entendimento, quando vier do STF, provavelmente vai diferenciar quem ganha mais do teto do INSS, quem ganha menos. Então, eu sempre sugiro, CLT até o teto do INSS. Acima do teto do INSS, dá para você assumir um risco de PJ. Então, esse é um ponto também, uma dica que eu deixo para vocês. Contingências ocultas, quando a gente fala de tributário, é o mesmo sistema, né? Então, pague os seus impostos, né? E, por exemplo, eu fiz um M&A que eu descobri que ele tinha o financeiro tinha emitido uma nota de 1.400.000, várias notas de 1 milhão e 400, que chegou a 1.400.000 numa operação de 5 anos atrás do M&A, para receber royalty do YouTube dos Estados Unidos e não recolheu o ISSQN. Né? Ou seja, isso virou um problema de 980.000. Uma nota de 1.400.000 se tornou um passivo de 980.000. E que o sócio acaba tendo que pagar no CPF, o sócio vendedor, porque foi um faturamento errado, anterior à entrada do adquirente no quadro societário, ou era feito desconto em dividendos, a empresa não tinha isso a distribuir no ano, e o sócio teve que, em 90 dias, pagar esse dinheiro integralmente pelo CPF dele. Né? Então, assim, esconder a sujeira embaixo do tapete por um tempo, pensando no futuro, que quando eu vender não vai ser mais problema meu, é um erro muito grave, né, que acaba não acontecendo. Né? Pelo menos nos M&As que eu trabalho, nenhum sócio conseguiria passar esse passivo para o adquirente. Pode seguir, Anderson. Igor, aí, como a gente está chegando, já chegamos ao meio-dia, aí a gente precisa andar agora bem objetivo, porque chegamos já no horário já. Claro, claro, vamos acelerar. Bom, o princípio aqui dos PJs, freelance recorrentes, benefícios passados, é uma continuidade lá do ponto trabalhista. Pode seguir, Anderson. É a governança, né? A questão um pouco passa por aquele primeiro ponto que a gente falou, da organização societária, né? Mas, assim, principalmente ter alguns documentos básicos, como, por exemplo, a empresa vai fazer um empréstimo, né? Esse tipo de operação, mesmo que o seu contrato social lá autorize que um sócio ou só o administrador assine, é sempre bom você formalizar em ata, né? São operações que fogem ao dia a dia da empresa. A gente costuma fazer ata, inclusive, de aprovação de BP, né, de business plan e tal. Então, por quê? Para que lá na frente não tenha uma discussão de negócio, de estratégia entre sócios que vá divergir daquilo que foi acertado. E aqui vem um pouco das questões que eu falei lá de propriedade material, que são as marcas, os direitos autorais, no caso de criações, né? As marcas é sempre bom registrar no CNPJ da empresa, não registre no CPF do sócio, também não registre o domínio da empresa no CPF do sócio, faça isso no CNPJ da empresa, porque ele é um ativo imaterial da empresa, não é do sócio. Né? Registrando o INPE, lá também tem um INPE. Sim, é o INPE para o registro de marcas. Tem uma organização de LGPD, hoje em dia os fundos, normalmente os fundos que têm mais atenção a isso, porque você tem a LGPD no Brasil, quem não sabe, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou seja, dado hoje é asset, é ativo, então as empresas, principalmente os fundos internacionais, eles dão muita atenção se você tem a adequação da LGPD feita, né? Tem um DPO ele eleito e está com tudo formalizado. Os ativos digitais são as questões de desenvolvimento, que a gente chama, então, se você contratou qualquer tipo de programador, faça contrato, isso aí dá muito, muito problema, né? Já tive M&As que a gente teve que
passar um documento para todos os funcionários assinarem antes do fechamento, e tivemos que ir atrás de alguns ex-funcionários, né, para assinar esse mesmo documento, que era um desenvolvimento de plataforma, e o sócio, na época, não tinha formalizado nada com seus colaboradores, nem seletistas, nem PJs. Então, assim, a gente estava comprando uma plataforma que foi criada por pessoas que, em tese, ninguém assinou, né? Então, esse ponto também acaba sendo importante. E uma frase que às vezes falam, né, o M&A quebra empresa. Né? O M&A não quebra nenhuma empresa, mas ele vai ter, a gente vai vistoriar ela, digamos assim, né, auditar ela. Alguma coisa passa, nem sempre uma due diligence pega tudo, com certeza. Né? Tem muito esqueleto que fica no armário. Mas na estrutura dos contratos, essa responsabilidade vai acabar ficando ou para a empresa ou para o sócio vendedor. Então, é importante passar por esses pontos aqui e deixar sempre a empresa bem organizada. Agora, vamos para a parte do financeiro, tá? E eu vou correr aqui um pouquinho, porque já, já, já passamos do horário aqui. Conforme o pessoal do Paulo já está pegando no meu pé aqui. Então, para deixar bem dinâmico, pessoal, o que o financeiro pode fazer, tá? Dívidas, desorganização, impacto valuation, como o nosso amigo Igor comentou, tá? Pode até inviabilizar o M&A se a empresa está com dívida desorganizada. Então, o recomendado é planejar um empréstimo, é renegociar os impostos, mapear os passivos e controle financeiro. Importante ter o financeiro, que é a cozinha ali organizada, tá? A outra é planejamento financeiro de curto e médio prazo. A empresa tem que saber onde está, para onde vai. Isso é muito importante, né? Sem um planejamento, o valuation fica insustentável, ele não se sustenta, tá bom? Ele não tem continuidade é a questão de geração de caixa futuro. Então, planejamento integrado à estratégia do negócio financeiro, os números têm que refletir a estratégia do negócio e vice-versa, né? O estratégico tem que se refletir ali no financeiro, o financeiro tem que se refletir na estratégia também. Então, uma visão de futuro organizada, muito importante, continuidade e crescimento é a mensagem. A outra questão é clientes estratégicos. O que são esses clientes estratégicos? O que prejudica? Dependência excessiva de poucos clientes. Isso não é bom, porque cria risco, risco perceptível. Receita pouco previsível. Como o Igor falou, não ter contrato, não ter acordo, fica muito só na preferência, fica vulnerável. O que aumenta o valuation? Aumenta o seu negócio, não só o valuation, tá? O seu negócio base diversificada, uma receita recorrente com contrato e acordos. Então, uma receita bem distribuída vale mais do que uma receita, um faturamento centralizado, tá? Fica a dica. E outras ali, o que fazer no financeiro? Institucionalização. O que é essa institucionalização? É impessoalidade do negócio, menor dependência dos sócios ou de uma pessoa em especial, né? Decisões menos pessoais, mais pragmáticas, governança básica definida, como o Igor comentou ali. Isso entra também na parte financeira e que precisa ter isso, porque quanto mais pessoal o negócio, maior percepção de risco. Isso para quem está olhando. Isso para um novo sócio também, tá? Então tem a questão diferencial, né? Um diferencial claro. Isso ajuda muito nos processos de M&As, tá? Uma inovação, uma tecnologia embarcada, que você consiga escala. A gente viu muitas apresentações da Corebis aí, que é uma parceira da Brad, que foi vendida para a APP por milhões e milhões, que fez um monte de minéis, depois foi vendida. Por quê? Porque tinha uma inovação, tinha um e-commerce ali que ficou atrativa para um grande grupo, mas ela era atrativa para quem quisesse embarcar com ela ali naquela inovação, ela conseguia talentos, ela conseguia parceiros, né? Como já falamos aqui.
ou uma especialização em um nicho é muito importante. Aqui está o pulo do gato. É a diferenciada, ela é diferenciada, ela é independente, ela tem liberdade, ela pode se destacar no mercado. Então, tem um brand forte também mostrando isso. Aqui está o pulo do gato. E tem a questão do ser lucrativa. Como o Igor comentou, a lucratividade é muito importante, porque a sua empresa pode ser só avaliada pelos múltiplos de EBITDA. E isso, de 5 a 8 normalmente é o que acontece na avaliação das empresas de serviço. Então, se você é 5 vezes 5 é 25. Agora, se for de 100, se for 1 milhão, vai ter um múltiplo aí maravilhoso. Então, é importante ser lucrativa, tanto para você quanto para quem quiser embarcar ali com você ou quem quiser comprar a sua empresa, né? Então, consistência no lucro e lucro forte. Rentabilidade para o cliente, identificar que você, saber que você tem múltiplos negócios dentro da sua agência, da sua empresa, isso pode ser amplificado, pode ser trabalhado. Esse é o nosso trabalho, essa é a minha especialização, identificar múltiplos negócios, geração de caixa constante, né? Então, o lucro, aqui fala a dica ouro, né? O lucro é o idioma do equity e do M&A. O lucro é importante. E a questão do conceito do ROI. Tudo é pensado no ROI, tanto quanto você investir, quanto você receber investimento, porque vai ser avaliado o ROI, do retorno do investimento que vai ser feito na sua empresa. E tem a questão, aqui vamos chegando no final, tá? Então tem uma reflexão final, que é muito importante, né? Aquilo que a gente falou, os compradores avaliam o risco, mas potencial também. Isso é importante, né? Então, se uma proposta surgisse amanhã, como que estaria a sua empresa, né? O que vai acontecer com a sua empresa? Sua empresa está organizada minimamente, né? Esse minimamente não vai te atrapalhar na operação, vai te ajudar na operação do seu dia a dia, porque não surge uma proposta da noite para o dia, demora, né? Então, ela está organizada e isso ajuda muito, tá? Isso ajuda muito. A sua tá profissionalizada, a sua organização, isso ganha muita escala. A outra questão que é muito importante, que a gente tem falado aqui, é o M&A, ele é estratégico ou é por necessidade, tá? Isso impacta muito o valor, isso impacta muito esse business, esse jogo que é diferente do dia a dia, que é receita, despesa e lucro, que é o DRE, que é o caixa da empresa, tal. Não, aqui é um outro game, é um outro modelo de negócio. É uma estratégia que você pode ir por um caminho, que você tem um plano e pode carregar muita gente com você, vários business com você, como a Biosfera e outros grandes players que fazem isso. Ou se você tem necessidade, você pode ser adquirido por um outro player, mas não com tanta valorização, tá? Então, esse game, essa visão diferente que a gente gostaria de você, esquecendo um pouco da burocracia, mas essa forma de pensar é diferente de negócio. Quer É, que um ponto aqui, não, quero com certeza, Anderson, um ponto aqui, né, por exemplo, se o M&A ele é feito como uma estratégia de aceleração, o que é? Você tem que pensar você tem que se oferecer a empresas do mesmo mercado, mas que não tenham a sua mesma atuação. Por quê? O comprador, ele vai olhar, vamos supor, né, fizemos um valuation, vamos usar uns números redondos aqui, só para... Fizemos um valuation da agência, ela foi avaliada em 10 milhões. Né? O comprador quer comprar 51%. Então, vai pagar 5 milhões em 3 parcelas anuais. Né? Faz 15% no primeiro ano, mais 15%, e o restante no fim. Né? O que esse comprador, se ele está te comprando com o fim de utilizar a sua mão de obra e você está se filiando a ele, está vendendo a sua participação para ele, para acelerar, nesse período de parcelas, que a gente chama de earn-out, né, onde tem lá a continha do lucro líquido vezes X,
o que que esse, às vezes as pessoas pensam, o cara vai me comprar, ele não quer que eu cresça enquanto não, ele quer que você cresça muito. Para você é muito bom, porque cada real a mais que você economiza, ou real a mais que você fatura, mais vezes 5 vezes 7 vezes 8 vai para o seu bolso ou vai para o caixa da sua empresa. Tem isso também, né? A gente tem operações primárias, que é para injetar dinheiro na empresa, e operações secundárias, que é para botar dinheiro no bolso do sócio, muito simplificadamente. Mas o comprador, ele quer mais que você fature muito. Quanto mais você faturar, mais você vai botar no seu bolso, só que mais vai ir para o bolso do próprio comprador. Então, se ele está comprando 50% e ele já tem, em alguns M&As, ele tem direito sobre resultados desde o dia 1, se você faturar muito, ele vai pegar metade desse lucro para ele e vai pagar a sua empresa. Então, ele está ali pagando com a sua própria aceleração. E isso depende da estratégia do M&A que você está fazendo. Você quer ser acelerado, você tem que ir para um lugar que tenha muitos clientes, mas que não tenha aquele talento que você tem, né? Por exemplo, a gente usa isso como estratégia na biosfera. São 16 empresas, algumas colidem em algumas atuações, mas basicamente a gente tem empresas dos mais diversos ramos. E isso capacita o grupo a ter 250 clientes. Então, se o cliente bate na porta e pede qualquer coisa, a gente tem na nossa prateleira de empresas sempre uma disposição que vai poder atender. Se começar a chegar uma demanda de um serviço X que a gente não consiga organizar internamente, ou que a gente pense que vai estourar nos próximos anos, a gente vai ao mercado para procurar alguém para se agregar nisso, né? Então, muda muita coisa aqui a estratégia ou necessidade, né? E aí a organização reflete no valuation. Maravilha. Ó, ótimas dicas, gente. Entender o equity, o M&A como uma sinergia, onde um e um, às vezes pode ser cinco, pode ser três. Então, é um ganha-ganha, é uma somação de força e multiplicação de resultados. Isso é muito importante, tá? Vamos avançando, vamos chegando ao final. O que eu queria compartilhar com vocês aqui é eu vou colocar a avaliação no final lá para vocês, tá? Que foi compartilhado com a gente. E aí eu falo mais algumas coisinhas. Mas aqui existe o benefício da Brad, né, para os associados. Por exemplo, existe o Speed Consult, que é onde eu ajudo, né, com a minha experiência financeira, em 2 janelas de 30 minutos por semana. Muita gente já tem falado comigo e a gente tem trocado muitas informações bacanas. O pessoal recentemente eu falado com o pessoal de Alagoas, das agentes de Alagoas, e temos trocado muitas figurinhas, enriquecido bastante e fazendo grande amizade, network. E o Igor também é o nosso consultor jurídico, né, com a lastra, com grande experiência, aí mais de 15 anos, mais de 30 anos no mercado, não, 20 anos no mercado, 15 de Abrad, né, Igor? Desculpe se eu falei alguma coisa errada. Quer complementar alguma coisa? Não, não, era só isso, né? 20 anos de Aproveite, então. carreira, 20 de mercado e 15 de Abrade. Maravilha. Eu vou ligar para você aí para tirar as dúvidas também. Então, Igor, quer complementar alguma coisa aqui? É, Quem quiser falar com você, além da Brad, então, tem lá o Speed Consult, né? A gente atende uma vez por semana, marca um horário que fique bom para os dois, né? Às vezes no almoço, às vezes mais de manhã. Não tem muito dia certo, é quando casa as agendas, então manda e-mail para, normalmente a Ellen que faz a intermediação aí. E me adicionem no LinkedIn, né? Tá aí meu LinkedIn, Igor Reichoff, não tem muito como errar lá dentro, não tem muitos outros com esse nome. E me adicionem lá que eu compartilho um pouco lá do dia a dia dos projetos e um pouco dos estudos que a gente faz, né? Eu participo lá do Masters do INSPER em societário, a gente fez já competição de evaluation, então tem algumas coisas que eu compartilho legais. Podem me maravilha. E adicionar. fora as diversas aquisições aí que o grupo vai realizando.
É isso. É, A gente vai ter um espaço de respostas depois, né, Anderson? No vai, fim, vai sim. umas perguntas no chat. Então, aqui, pessoal, é o meu site. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem as redes sociais, LinkedIn, Instagram também. Fique à vontade para pesquisar. Tem os meus cursos também, tá? Podem, vou dando dicas ali nas redes sociais também, então fique à vontade. E aqui vamos chegando, né? Aqui temos o período das perguntas e temos o QR Code de pesquisa e satisfação. Aqui é apontar para fazer avaliação. A gente pensa em fazer algum curso, dar mais palestra em relação a esse tema. Se vocês gostaram, esse tema aí a gente falou, abriu várias caixinhas aqui, mas a gente só falou a palavra dessa caixinha. Não falou sobre muitas coisas, né? Como o Igor falou, daria 30 minutos, daria 30 horas só para falar sobre isso. Então, a avaliação de vocês é importante para ver se temos atração aí, se vocês estão interessados nesse jogo do equity e do M&A, tá? Então, aproveitem, pode desabafar, tiver alguma mágoa, pode escrever que a gente resolve, tiver algum elogio, tiver alguma alguma coisa, pode escrever que estamos aqui para ajudar, tá bom? E muito obrigado. Meninas, Paulo, se Vamos, tiver alguma vamos para as dúvida, duas fique à antes vontade. de encerrar, gente? Pode ser? Pode. Como? Vamos lá. A É, primeira dúvida do chat, pode deixar que eu leio para vocês, aí vocês respondem. Foi o Edson que trouxe. Ele perguntou por que comprar uma agência, em especial uma agência de marketing digital. bom, porque tem vários motivos, tá? O Anderson, depois você complementa aí, mas assim, da parte que eu já vi M&A sendo feitos para comprar o sócio, entendeu? O cara era tão bom que nenhuma oferta de emprego ele aceitaria, entendeu? E isso acontece muito em agências pequenas e médias. Alguma agência se destaca, mas porque tem um sócio muito bom que toca a agência, ou seja no criativo, ou seja no estratégico, ou ele é bom de negócio, ele tem um bom relacionamento, tem bons clientes. Você pode comprar uma agência pelos clientes, você pode comprar a agência pelo seu sócio, pode comprar a agência pelo nicho de mercado, né, porque ela tem um desenvolvimento num tema específico que o comprador, quando é um grupo, não tem. E tem a parte, né, que a gente falou mais no início, que a compra por investimento puro, né, fundos de participação em empresas de mercado digital. É mais difícil de acontecer? É bem mais difícil de acontecer, mas existe também. Né? No caso de pequenas e médias, fundos olharem para pequenas é muito difícil. Né? Mas no caso de marketing digital, pode ser comprado por causa do sócio, por causa do cliente, por causa do mercado, por causa do talento, por causa de algum asset, que tecnologia que aquela empresa tem. Então, acontece nesse caso, sim. Complementando, né? Eu vi uma agência uma vez sendo vendida para um grupo imobiliário. Ela já era parceira desse grupo imobiliário e o grupo imobiliário falou: olha, eu quero ter uma house, eu quero criar, quero trazer o sócio, eu quero trazer a sua agência para ser minha house aqui, mais proprietária, para cuidar dos meus empreendimentos imobiliários. Isso aí foi maravilhoso para ele. Então, o sócio, além de pegar o dinheiro, começou a investir nos próprios imóveis do empreendimento para depois alugar e vender. Então, tem a questão de uma força, né? O sócio ali, ele tem uma força, ele tem uma habilidade legal, né? Tem agências que não são do marketing digital, que são de outros segmentos e querem trazer esse expertise do digital para o negócio deles. Por exemplo, tem agência de rádio, televisão, revista, quer trazer um digital, aí traz um digital. Eu tive um exemplo também de uma compra de uma agência de live shopping. Fazia Legal. só live shopping e BI e planejamento. E aí foi feita a compra porque sabiam que ia vir o TikTok, etc. E tal, e vinha esse hype de live shopping. Era uma agência pequenininha,
6 ou 7 pessoas e ficou comprado. Mas O Igor, já emenda aqui com essa última pergunta aqui, que tem a ver com essa que vocês estão respondendo, e aí vamos tentar na velocidade para a Ellen passar para a próxima, por favor. A última pergunta aqui que deixaram no chat é da Aline. Ela pergunta: é comum compra de agência sem levar barra comprar os sócios que são diferenciais em operação barra negócios da empresa? Ou normalmente os sócios são parte da negociação? Aí depende um pouco lá no início do que o Anderson falou, né? Por exemplo, assim, uma grande maioria dos M&As que eu faço, o sócio permanece no mínimo 3 anos, até porque é uma exigência dos lados do comprador, né? Eu não quero fazer mesmo que eu compre o controle, eu não quero fazer uma mudança tão grande na operação e cultura que eu vou tirar o sócio no primeiro ano, né? Isso não existe, tem que ser feita uma transição, mesmo quando o sócio sai. Existem, quando são M&As feitos por grupo, de tirar aquele sócio, às vezes, que é o diretor de criação daquela agência, o cara vai virar o VP de criação do grupo inteiro. Tem isso também. Tem sócios, às vezes, que não são interessantes para a operação, que aí eles acabam saindo mesmo, né? O cara coloca dinheiro no bolso, vai fazer outra coisa. Principalmente sócio quando é mais operacional. Ou acontece também, né? O cara é diretor de operações muito bom naquela agência, vai puxar, se é uma aquisição de grupo, vai para outra, puxa para o grupo, puxa para a holding, vai para o global, manda para uma agência em Nova York, acontece direto. Oi, travou. Então, o sócio é trazido para outras figuras. Né? Travou? Não, eu só estava complementando que o sócio é trazido para outras funções, às vezes dentro de outros lugares. Legal. Legal. Acontece esses acordos, né? De é, às vezes eles olham também a vontade do sócio, se o sócio quer permanecer, dá essa abertura de ele ficar 3 ou 5 anos e ele depois decidir se vai continuar ou não. O, Depende muito da sinergia, depende muito do plano do M&A, né? Depende muito ali da estratégia da sinergia, onde 1 mais 1 é igual a 3, né? Qual que é o plano daquele negócio? Gerar mais negócio, aí o sócio às vezes está engajado ou não. Senhores, podemos ir para a próxima? sim, sim. Vamos lá, Ellen, por favor. E Próxima acho que pergunta. assim, na próxima, se só um puder responder, e a Ellen já vai para outra, porque senão a gente não consegue encerrar. Tá Vamos bom. lá. Tá bom. Vai, Ellen. A próxima pergunta é do Franklin. Ele pergunta: em relação a marcas e patentes, direitos autorais em um M&A pode ser um problema em agências com muitos sócios criativos? Quem Respondendo responde isso? muito objetivamente, nada que um acordo de sócio não resolva, tá? Para a questão do direito autoral, marcas e patentes, a marca tem que registrar no LPI, patente é só para projetos de engenharia, mas na parte do direito autoral sempre é bom ter um contratinho, ou que você coloque dentro do acordo de sócio que todos os sócios, no desenvolvimento das suas funções durante o trabalho, da sociedade cederão de forma definitiva toda a propriedade intelectual, direito autoral desenvolvido durante esse período. Então, isso já resolve. A Boa. próxima Próxima, Ellen. pergunta é do Edson. Ele pergunta: para um funcionário que receberia acima do teto do INSS R$ 8.475, seria mais tranquilo, entre aspas, arriscar um PJ? Então, Edson, essa assim, dentro do que eu faço muito audiência trabalhista também, né? Eu não sou um advogado trabalhista, mas eu vou muito em audiência trabalhista. O que a gente tem conversado com vários advogados trabalhistas, juízes, funcionários, né? A gente está tentando descobrir o que o pessoal acha que vai vir desse julgamento do Gilmar Mendes, né? E o que eu ouvi de mais de uma fonte foi o seguinte: a gente acha que o Gilmar Mendes vai passar uma régua, no sentido de proteger as pessoas mais vulneráveis, né? Ou seja, a gente acha que o teto do INSS vai ser esse layer que vai ser definido, onde abaixo desse valor, caso haja pejotização,
caso haja um contrato de trabalho CLT travestido de PJ, isso vai poder ter o reconhecimento na Justiça do Trabalho, como era antigamente. Se tem pessoalidade, continuidade, hierarquia e remuneração, ele não é PJ, ele é funcionário, é aquela coisa, né? Cobrar horário de PJ, é funcionário. Então, o que o pessoal estava falando é isso. A gente acha que vai ter um layer, né, uma definição de um teto que abaixo disso a pessoa não vai ter, a Justiça do Trabalho não vai achar que ela tem capacidade de absorver e entender o tipo de contrato que ela tá formalizando. E aí, acima do teto, vai entrar a liberdade de contratação, né? Ou seja, eu tenho o meu CNPJ, eu posso assinar um contrato com quem eu quiser, desde que a minha remuneração mensal seja superior ao teto. Essa é uma previsão, digamos assim, né, do que o pessoal acha que vai vir. Mas, cabeça de juiz, cada cabeça é uma sentença, né? É muito mais um assunto que está surgindo, não tem definição em nada. Então, essa dica, sugiro esperar, talvez, antes de implementar, o julgamento do Gilmar. O João pergunta: por que o teto do INSS para CLT? Ou correr o risco com o PJ acima desse valor? É a mesma explicação, mesma explicação. Ok. Então a próxima é do Guilherme. Ele pergunta: pensando em uma estrutura de holding com empresas, agências para diversos inícios de atuação, como vocês veem a prática de serviços comuns serem contabilizados pela holding e rateado pelas empresas para redução de custos? Exemplo, setor contábil, jurídico, serviços que não são fim. Eu sou coordenador do CSC da Biosfera, Atmosfera, né? Eu tenho lá, sou coordenador do setor jurídico. É muito bom, tá? Eu acho assim, eu trabalhei muito para vários grupos fazendo o que o CSC, né, o Centro de Serviço Compartilhado, que aí junta contábil, tesouraria, financeiro, operações, etc. e tal. Tem lá você compartilha esses custos, né? Para nós, a gente está conseguindo implementar muito bem, né? Já são 6 anos aí, a gente automatizou muita coisa, etc. e tal. Então, assim, o importante é saber o seguinte: nem toda agência que se pluga a um grupo tem a mesma cultura. Então, o grupo tem que ter, nesse sentido, contábil, financeiro, etc., ele tem que ter operação, ela tem que ser reta, né? Assim, as agências têm que se adequar ao CSC, não ao contrário. Em que pese que num processo de M&A, principalmente pós-fechamento, você não cobra aquela agência, quando entra no CSC, 100% das coisas desde o dia 1. Você deixa as coisas irem acontecendo, a cultura indo-se fazendo uma imersão entre os dois tipos de operação, para começar, então, a todo mundo entrar no mesmo padrão. Mas, operacionalmente pode ser feito, financeiramente é interessante, fiscalmente você tem que ter certos cuidados em relação a, por exemplo, o contrato de share dos custos, né? Tem alguns cuidados de como fazer esse rateio para que o fisco não entenda como faturamento, como renda, e aí tribute, porque a Receita Federal tem várias teses em relação a compartilhamento de custo, né? E tem a reforma tributária que, em tese, vai acabar com a nota de débito, que é um instrumento que se usa muito, né? Quando você tem operação intercompany ou centro de serviço compartilhado. Mas eu particularmente estou liderando 1 a 6 anos, acho que, da minha parte, pelo menos os nossos clientes estão muito, a gente fala, né, nós não somos um departamento, nós somos um escritório de advocacia extremamente especializado que tem 16 clientes, que são os 16 empresas do grupo. E a gente dá o tratamento VIP. Então, eles sentem também essa dedicação que a gente tem e operacionalmente isso é reconhecido. Mas, financeiramente, fiscalmente, tem vários cuidados que você tem que ter, porque senão esse trânsito de dinheiros, né, entre intercompanies pode ser entendido pela Receita como um faturamento. A nossa última pergunta do chat é da Daniela e ela fala: gostaria de saber se vocês têm alguma dica referente à hierarquia, uma vez que hoje sou a diretora e caso passe a lidar com 2 sócios, caso eles tenham mais de uma ações.
Então, aí a gente chama isso de governança, né? Tem vários jeitos de você fazer. Você pode estruturar uma governança por tópicos, né? Ou seja, tudo que é operacional, do dia a dia, né? Eu imagino, pelo que você falou, tem dois sócios, né? Cada um com 1% a mais do que eu. Então, no acordo de sócios, você vai ter que estipular assuntos que vão ter que ser unanimidade, entendeu? Porque senão você fica exposta, né, a sempre o entendimento do dois contra um. Então, alguns assuntos, por exemplo, mudar o objeto social da empresa. Esse é um assunto que tem que ser unânime. Se não há unanimidade, não tem como mudar. Seria a empresa mudar de segmento, né? Mudança de mercado tem que ser uma unanimidade. Então, isso é só um exemplo de um assunto, né? Mas você pode, por exemplo, o aumento de salários de diretores, pode colocar como uma unanimidade. O direito civil ele te dá muita liberdade e quando você utiliza um contrato social que usa a lei das SAs como subsidiário, né, isso é autorizado também, você abre um leque de possibilidades de usar instrumentos de SA dentro de uma limitada. Então, uma dica essa, assim, ó, você separar os assuntos mais caros para você e estratégicos que você pensa, se isso mudar, eu quero cair fora, e colocar isso dentro de um acordo de sócios que tem ali uma porcentagem, né? Ou, no caso de 3 sócios, você tem que ter uma unanimidade, mas e aí tem vários tipos de instrumentos que você pode usar, até mesmo numa situação de chegar assim, ó, se um assunto não for unânime, triga um gatilho, né? Inicia o gatilho da saída de um sócio. Né? Qualquer sócio pode ser a qualquer momento, mas se você sai, simplesmente manda uma cartinha, você vai a balanço especial e vai receber PL, né? Patrimônio líquido. Enquanto que, se você tem um trigger de saída, você pode estipular um valuation para sua participação. Claro que não vai ser um valuation de venda, no caso do M&A, mas pelo menos você não vai receber a PL e vai proteger a sua participação do ponto de vista financeiro. Respondido. Acho que com isso a gente chega ao final aqui, não é, Igor e Rabachini? Agradeço aqui Opa, a contribuição de vocês. Peço desculpa para quem conseguiu ficar até o final por termos passado do horário. De fato, o assunto é bem complexo, mas vamos para as próximas aqui. Muito obrigado. Se quiserem fazer mais alguma consideração final, fiquem à vontade. Abraço. bom, eu só queria agradecer pela oportunidade de estarmos juntos hoje, agradecendo a diretoria, agradecendo a equipe do Abrad, agradecendo o Igor, que é um amigo aí de longa data, e aos associados que com paciência aí para nos ouvir, e que a gente, que bom que a gente trocou esse conhecimento, essa estratégia que existe no mercado aí, que é pouco estudada, pouca exercitada, e que é um instrumento maravilhoso aí de negócios, de aceleração e de crescimento aí para o nosso ecossistema. E obrigado, gente. Eu também vou agradecer ao Paulo, em especial, né, já parceiro de longa data, todo o time da Abrad aí pelo espaço que disponibilizaram para a gente. Né? A gente sabe que hoje em dia tem muita gente querendo falar com os associados, etc. e tal. Agradecer o convite do Anderson, né, que já é parceiro e a gente, além de tudo, gosta desse assunto, né? É um negócio bacana de trabalhar e de discutir. Acho um game, né, como o Anderson chamou, é um game bem interessante de brincar. E para quem está no lado de venda ou no lado de compra, é um game bem interessante para ganhar dinheiro. Então, agradeço a paciência de todos aí. O pessoal tem meu contato, tem o Speed Consulting. Avaliem bem a nossa apresentação para o Paulo nos convidar de novo. E quem sabe aí a gente pense em algo mais específico e que consiga entrar e tratar melhor, assim, de forma mais objetiva, né, as dores dos associados. E aí eu fico à disposição, meu LinkedIn está aí, quem quiser me adiciona. Obrigado, gente. Opa. Boa tarde aqui. Muito obrigado. Abraços.
Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.